Vamos para mais um Ichigo Ichie. Nesse Ichigo Ichie eu reservei um tema muito especial e que eu não vejo, ou pelo menos não tem aparecido, né, dentro da minha busca e das minhas pesquisas, né, algo que falasse sobre o olhar. Tem muito sobre a maquiagem dos olhos para realçar a beleza dos olhos, mas o olhar, que é a força espiritual que se manifesta através dos olhos, eu até agora não encontrei nada que tivesse, nem que seja uma leve referência sobre o poder da força do olhar. Então vamos lá, vamos começar o nosso Ichigo Ichie falando sobre a força espiritual que se manifesta através do olhar. Porque os olhos é o órgão da visão, mas o olhar é a expressão do espírito através das janelas da alma. Você nunca ouviu essa expressão? Que os olhos são as janelas da alma, que são as janelas do espírito? Então, olha, estamos com um novo inscrito. Então, vamos fazer uma oração, né? Então, essa oração que eu faço sempre que há um inscrito, e mantenho e reforço ela para os que já estão inscritos no canal, né, do Vida Ikigai, é justamente para aumentar a força, né, espiritual desse buscador que acabou se unindo a nós. Porque o canal Véus e Moresque, na verdade, é um meio de nos unirmos através de um recurso virtual, visual e interativo, para que possamos, através dele, que é exatamente o recurso que eu estou me utilizando agora para estar com você, para que possamos, né, trocarmos informação e revelar o que não está sendo dito. Então, neste momento, né, acabamos de ter mais um novo inscrito, então, na verdade, não é mais um novo inscrito, é um buscador que selou o seu voto de encontrar e realizar o seu propósito de vida. Então, por isso que todo dia eu faço uma oração de reforço para ajudar, né, com que esses buscadores, esses Ikigai-ka, que já estão unidos, né, dentro do Vida Ikigai, possam intuitivamente ir recebendo, né, o que precisa naquele momento pessoal de vida para encontrar o seu propósito e, uma vez que já sabe, encontrar o que precisa para que ele realize o seu propósito de vida. Mas, enfim, vamos continuar falando sobre a força do olhar, né? O poder espiritual que se manifesta através dos olhos. Porque se você tem olhos bonitos, né, todo olho é bonito, né? Não tem olho feio. Mas se você não tem uma força espiritual que se manifesta através dos olhos, então esses olhos, né, na verdade, eles são olhos mortos. Eu sei que quando eu uso a palavra morto, morte, matar, né, morreu, nós ainda aqui no Brasil estamos assim muito emocionalmente sensíveis com essas ideias que surgem, ou sentimentos que são ativados através dessa palavra. Mas se você crescer um pouco mais no sentido de que entenda o que significa a palavra morte, então você desmistifica, né, esse estigma de que morte está relacionado a negativo, que está relacionado desculpa, é que como eu faço muito treinamento para desbloquear a energia desse, né, que vem aqui desde a garganta até o diafragma, então eu ainda estou num processo, né, de movimentação da energia e do muco que se estagna aqui, porque veja, eu sou uma pessoa que tem um histórico com bronquite, tá?
E a bronquite é justamente estagnação da energia nessa região. Tá. Nossa, olha quanta coisa a gente está falando. E eu só falei, vou fazer um bate rápido, assim, né? Um jogo, um bate-volta bem rápido, só para falar do olhar, da força do olhar, e as coisas vão surgindo, né? Elas vão aparecendo. E eu recebi uma orientação dos meus mestres, né? E dos meus guias. Quando eu digo guias, são pessoas amigas que espiritualmente elas são videntes e elas me ajudaram no processo lá no início, né? Quando elas disseram, pelo menos o senhor Arismares Baraldi Dias, que era um vidente, um ufólogo assim, nossa, excepcional, e era muito vidente. E aí o senhor Arismares, ele falava Ares e Mares, né? Tá bom, senhor Arismares, Ares e Mares, tudo bem. E aí ele falava, né? Ele estava conversando com você e daqui a pouco ele entrava em transe e falava, e aí ele começava a passar a informação para você. E uma vez ele me falou que eu tinha que passar e dividir todo o conhecimento que eu tinha adquirido na minha experiência de vida, né? Porque ele falou, você ficou muito tempo estudando, recolhida, estudou muito, sabe muitas coisas, compreendeu, né, muitas coisas, e isso você tem que compartilhar, tá? Essa é a sua missão. Então você tem que compartilhar, quer queira, quer não, tem que compartilhar, tá? E quando você estiver falando, não interfira no que for surgindo. Mesmo que você não concorde, você tem que passar o que vai emergindo na sua mente, vai sentindo no seu coração, porque isso que você está dizendo é importante pelo menos para uma pessoa que estiver presente, ou no caso agora, ouvindo ou assistindo, tá? E então eu entendi isso, peguei essa bandeira e carrego ela até hoje. Então, quando acontece interferências ou intercorrências diante de um propósito meu, eu sinto que, na verdade, aquele propósito foi um meio para que, né, já passe algo que precisa ser dito. Então, eu vou dizendo, tá? Muito bem. Então, o motivo era só falar sobre a força espiritual que se manifesta através e que é visível através dos olhos. E que a maquiagem em si, ela é um recurso, né, que nós temos para realçar a beleza dos olhos. Mas é importante entender o olhar. Se é um olhar meigo, se é um olhar determinado, se é um olhar de força. Nós, né, que praticamos arte marcial, principalmente, né, a arte samurai, nós sabemos que o olhar e a posição dos olhos no combate é fundamental para você estabelecer quem ganha, quem perde. Porque é nos olhos, né, que as batalhas são vencidas, é através do olhar, que se manifesta através dos olhos. Então, pensa nisso, né? Observe. Uma vez, eu estava conversando com um sensei meu de Aido, e ele falou, Bessi, ele é chileno, né? Então eu vou falar mais ou menos como eu ouvi o que ele estava me dizendo. Ele falou assim, Bessi, tu eres uma guerreira. E eu falava, guerreira, sabe? Ele falou, Bessi, tu eres uma guerreira. Nossa, aquilo me deixou com muita raiva, sabe? Eu fiquei muito enfurecida. E ele falou, você acha que você não é uma guerreira? Agora eu vou falar sem sotaque, tá? Ele falou, você acha que você não é uma guerreira? Olha os seus olhos neste momento, com o olhar que você está me dando, e você vai saber que você é uma guerreira. E é por isso que você tem problemas na sua vida, né? Porque, na verdade, a gente estava discutindo por que eu sou uma pessoa para-raio de tantos problemas, sabe? Desde sempre. Então, é aquela coisa das pessoas, não é todas, né? Mas sempre tem uma, pelo menos é comum, né, na minha vida, as pessoas quererem me bater, ou brigarem comigo, ou quererem me intimidar. E realmente isso gera muita confusão, é muito cansativo, é muito chato. Porque eu sempre fui uma criança, um bebê que sempre gostei de me relacionar com as coisas. E com muito carinho, com muito amor. Eu fui uma criança que nunca quebrei um brinquedo. Quando o brinquedo quebrava, eu ficava magoada, eu ficava triste, eu ficava com pena, né, daquele brinquedo ter se quebrado.
Eu tinha uma boneca holandesa que eu amava de paixão, com aquelas roupas holandesas, ela era loirinha, né? E aí eu devia ter uns 2 anos, mais ou menos, e eu correndo com a boneca assim, né, com o maior cuidado, uma vizinha me chama e fala, Velsa, tudo bem? Eu virei, na hora que eu virei, eu caí de cara no chão, né? Mas, na verdade, quem caiu de cara no chão foi a holandesa. E aquela boneca, na época, era toda de porcelana, eram bonecas lindas, era de porcelana, e o rosto dela craquelou inteiro. Quebrou o rosto inteiro da boneca. E eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito sentida. E minha mãe falava, fica feliz, né? Porque pelo menos foi o rosto da boneca, não foi o seu, né? Mas no meu coração eu falava, o meu tudo bem, não tem problema, porque o meu ia consertar, agora o dela não tem como consertar. Então esse era o coração da Velsa com 2 anos de idade. E eu fiquei muito chateada, muito triste, chorei muito, fiquei com muita pena, né? E muito sentimento em relação ao que aconteceu com o rosto da boneca holandesa. Então, uma criança que tem um coração desse, é muito difícil, né, você entrar num mundo onde você encontra a violência, né, a agressividade. E eu vou contar para você uma outra passagem minha quando eu tinha, acho que 1 ano, tinha completado 1 ano. Eu estava com o dedinho, a falange do dedinho esquerdo, na dobradiça de uma porta de registro de água. E tinha um menino que ele falou assim, tira o dedo daí, porque ele queria fechar a porta, ele falou assim, tira o dedo daí que eu vou fechar a porta. Então, na minha concepção, eu olhei e falei, nossa, mas essa ponta desse dedinho é tão delicada, né? Ela é tão bonitinha, eu não acredito que ele vá conseguir fechar essa porta para machucar o dedinho, né? E não tirei o dedinho. E ele fechou a porta. Olha que sorte e que experiência eu tive com 1 ano de idade, porque da forma como ele fechou a porta, ele podia ter me decepado o dedinho da mão esquerda, mas ele só machucou. Eu chorei muito, mas eu chorei muito não pelo fato dele ter pressionado o dedo, né, que poderia inclusive ter decepado a ponta do dedo, mas pelo coração dele, da crueldade, da insensibilidade dele, né, de fazer aquilo. Ou seja, dele não ter consciência, quer dizer, foi tudo uma soma que se passou na minha cabeça quando eu tinha 1 ano. E aquilo me chocou muito, aquilo me magoou muito. E isso foi acontecendo no decorrer da minha vida toda, do meu crescimento. Porque de tempos em tempos sempre ia aparecer alguém que ou me dava uma tijolada na sobrancelha e abria a sobrancelha, ou vinha alguém e me batia, ou eu sofria bullying. E isso, quando eu fiz 15 anos, acabou levantando um espírito meu que estava dormente e que eu não queria que ele emergisse, né? Mas eu cansei, sabe? Eu cansei do bullying, eu cansei da agressividade, eu cansei de apanhar, né, no sentido literal e figurado. E aí, então, eu comecei a rosnar. E quando eu comecei a rosnar, eu percebi que esse tipo de pessoa começou a se afastar. Já nem chegava perto. Tá? E aí eu comecei uma nova fase na minha vida. Mas, voltando, esse sensei falou assim para mim, por isso você tem problemas. Porque você é uma guerreira. E como uma guerreira, você tem o olhar da guerreira. E quando você olha o mundo com esse olhar que você está me olhando agora, tá? Tem pessoas que se intimidam, tem pessoas que se assustam. E tem pessoas que, para se defenderem, atacam. Sentiu o silêncio? Percebeu como timbrou? E naquele momento eu entendi. Então ele falou, Berce, você tem que se defender. Você tem que entender que você é uma guerreira e que você tem que se defender. Porque com esse seu olhar, né, se alguém olha para você e te ataca, e você não se defende, ele vai falar o quê? Nossa, então esse guerreiro é muito mais do que eu imaginava. Porque um guerreiro,
né, com este olhar, com esse espírito que apanha e não faz nada, então ele é mais perigoso ainda no sentido de mais guerreiro ainda do que eu imaginava. E aí, Vels, nesse momento você vai apanhar mais ainda. Porque ele vai achar que você é daquele guerreiro tão poderoso que prefere apanhar do que bater. E aí você está se colocando em risco mais ainda, tá? Ele falou aquilo, reverberou, né? Aí eu chego um dia em casa e por algum motivo que aconteceu, eu entrei no mesmo sentimento e na mesma frequência que eu estava quando ele falou para mim naquele dia, lá no dojo, que eu era uma guerreira. Eu mantive o olhar e falei, deixa eu ver, né, o que ele viu aquele dia. Mantive o olhar e fui no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu assustei com o que eu vi. Mas mas eu assustei muito. Muito mesmo, com o que eu vi. E eu fiz assim, eu falei, nossa, porque eu falei, então é isso que o mundo vê. Eu vi e fiquei assustada, porque quando eu olho, porque vamos usar a palavra canalizada, então quando eu estou canalizada, os olhos eles expressam esse espírito. Mas eu nunca vejo, quem vê é o mundo, né? E aquele dia, no espelho, eu vi o que o mundo vê. E aí eu entendi tudo o que vinha acontecendo comigo. Inclusive um amigo que falou para mim, falou, pode olhar com esse olhar seu que eu não tenho medo. E eu falava, pode olhar com esse olhar seu que eu não tenho medo. O que ele está falando? Naquele dia no espelho eu entendi. Então a força espiritual que se manifesta através dos olhos é muito importante. Lá no Indomável, que é Untamed, minha pronúncia em inglês é Untamed, não sei. Em português, Indomável. Em chinês é bom, porque é Shentin, né, que é a melodia que controla o mundo e que tem mais a ver com a série do que o Indomável, porque o Indomável te leva para o personagem, o Wei Wuxian. Mas quando você fala Shentin, você está falando sobre a flauta que ele toca e que através dela ele emite uma melodia que controla o mundo. Olha que interessante, que bonito, que forte e profundo é isso. Mas nessa série, que eu vivo falando e vivo colocando link, né, para as pessoas, os buscadores irem lá e fazerem, né, um tour, né, pelo que foi feito, tem um personagem coadjuvante dele, que eu considero ele um protagonista. É uma série com 2 protagonistas, tá? Que é o Lan Huanji, que é o nobre e elegante cavalheiro, que é exatamente o oposto, né, o antagônico entre o Wei Wuxian, que é o rebelde indomável, e o cavaleiro, que é todo justo, certo e impecável. Esse personagem foi interpretado pelo Wan Yibo, que é um astro do C-pop. O Wan Yibo, aos 21 anos, quando ele interpretou Lan Huanji, ele dá um show de interpretação, porque é um personagem linear. É um personagem imóvel, ele não se move, ele é impecável. Então, tudo que acontece com o personagem é decidido no olhar do Lan Huanji. E o Yibo, ele tem um talento e um crescimento e maturidade excepcional para um jovem de 21 anos. Porque o personagem passa por muitos momentos, né, que eu vou definir como uma linha ondulada, porque é um personagem que tem muito movimento espiritual durante a sua trajetória, desde o primeiro momento, que são as primeiras cenas, até o encerramento. E nessa trajetória, ele passa por momentos e tudo é definido e dito através dos olhos, através do olhar. E esse menino tem uma capacidade incrível de transmitir
o espírito, né, do momento do personagem através do olhar. E tem cenas que ele muda o espírito, e isso é visível através da mudança do olhar dele numa linha progressiva. E nossa, é muito bonito. Eu realmente fico emocionada cada vez que eu vejo as cenas dele, e principalmente as cenas que ele vai mudando o espírito e vai se tornando visível através dos olhos e um leve movimento ou desprendimento dos lábios, que você olha e fala, agora ele vai dizer alguma coisa. E ele não diz nada, mas aquele não diz nada, acompanhado do olhar, você entende tudo. Entende tudo. Então, eu vou ficar por aqui. Então, neste momento já falamos muitas coisas. Muitas coisas foram ditas pelo que não foi dito, mas fica a nota, né, de lembrar que é o olhar que vai definir, né, se você vai ganhar ou perder, vai conquistar alguma coisa ou vai passar desapercebido. O olhar, porque tudo é definido, é dito através do olhar, que se manifesta através dos olhos, que é o órgão de expressão, né, do espírito, o olhar. E concluindo, eu vou fazer um adendo com uma atriz brasileira que nós temos, que tem uns olhos lindos. Eu não vou dizer quem é e não vou nem descrever, né, os olhos dela, porque eu não quero que ela seja identificada através de mim. Mas eu vou dizer que eu acompanho a carreira dela desde quando ela era menina. E realmente ela tem uns olhos lindíssimos. E tudo que ela vem dentro dos personagens, né, que ela vem interpretando, a beleza do personagem está através da beleza dos olhos dela. Mas acontece que os olhos dela, em nenhum momento, desde que ela era menina até hoje, que ela é uma mulher adulta, né, já de meia idade, em nenhum momento eu encontrei um fotograma dela que os olhos expressassem alguma coisa. Porque ela é uma pessoa que tem os olhos tão bonitos, ela confia tanto na beleza, ela está tão convencida na beleza dos olhos, que ela esquece o olhar. Então ela interpreta várias cenas com várias emoções, mas os olhos não expressam nada além da beleza natural, né, que eles possuem. Ok? Então, mata-me.